A Confederação Nacional dos Municípios lançou nesta semana o Observatório do CRAC, um portal que tem como objetivo monitorar políticas de combate às drogas em todo o Brasil. E para falar conosco sobre essa questão, nós recebemos aqui em nosso estúdio ao vivo a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes aqui de Novo Hamburgo, Nelly Silva dos Santos. Nelly, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade, boa noite, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul. É importante, né, Nelly? A gente já discutiu o CRAC muitas vezes aqui no nosso telejornal. É um assunto corriqueiro de toda a sociedade brasileira, né? Sim. Até interessante que o portal agora, lançado recentemente, lançado nesta semana, mostrou com uma pesquisa que 98% das cidades brasileiras enfrentam problemas com o consumo e com o tráfico de drogas. Em Novo Hamburgo não é diferente, né? Não, com certeza, né? Ainda mais pelo porte, né? Se as pequenas cidades estão incluídas junto nesse pacote, né? Esse terrível pacote que a gente pode dizer, né, Rodrigo? Que isso não alegra nada a gente, quanto conselho, quanto pessoa, né? Como a gente quer viver bem numa sociedade, Rodrigo, isso entristece, sabe? Isso para mim, Rodrigo, hoje como presidente desse conselho, como mãe e como brasileira, me deixa muito triste, porque isso quer dizer que falta políticas públicas em todo o Brasil. Pois é, e é justamente isso que o portal quer trazer, né? Fazer um monitoramento, um alcance, ou seja, todos os municípios lá pesquisados, até eu tenho uma relação aqui, foram 3.950 municípios pesquisados em todo o Brasil, o que corresponde a 71% do total que existe em nosso país, né? Foram pesquisados. Sim. E aí que vem os dados, né? Apenas 14% deles possuem CAPs, e apenas 8% programas específicos de combate ao crack. Mesmo o crack estando tão em voga, tanto na mídia, se fala muito em crack, mas mesmo assim apenas 8% dos municípios estão investindo em programas específicos. E isso, Rodrigo, deixa bem claro, toda essa pesquisa que vocês, a Fevale vocês fizeram, e isso está em toda a sociedade, isso deixa triste, isso nota que as políticas públicas não têm. Eu vou te dar um dado, por exemplo, o nosso secretário Fernando pesquisou também, viu que em todo o Brasil, Rodrigo, 14 entidades só que têm verbas públicas que são beneficiadas no estado, no Brasil, né, em todo o Brasil. É para te ver. Então, a dependência, o jeito que ela está se comportando, a evolução que teve. Então, assim, nós, quanto conselho, Rodrigo, a gente, Novo Hamburgo, eu te pergunto, o Ibope diz que é 250, 260 mil habitantes, mas a gente sabe que isso chega a 300, 300 e pouco. Pela população que a gente tem, deveria nós termos de 2 a 3 CAPs AD. E hoje em Novo Hamburgo a gente tem um só. E ainda o trabalho é muito bom dos profissionais que estão ali, estão se esforçando, estão fazendo o que eles podem, o que eles não podem. Fazendo o que pode com aquela estrutura que é oferecida, né? Oferecida. E uma coisa assim, e daí a política pública, por exemplo, o conselho, a gente está sempre dizendo, o que é o Conselho Municipal de Entorpecente? Ele monitora, ele dialoga com o órgão público, ele mostra, porque a gente vive, Rodrigo, ali dentro do conselho, a necessidade da pessoa que vai lá buscar ajuda. Então a gente diz, olha, prefeito, precisa ser feitas as políticas públicas, tirar do papel, tirar da gaveta, porque não adianta mais. E está aí a pesquisa, como tu mesmo mostras. E então o que a gente tem hoje, né, o Novo Hamburgo? Novo Hamburgo a gente tem um CAPS AD, onde atende assim, o que ele pode, 160, 200 atendimentos. E já tem agendamento para fazer a primeira entrevista, o acolhimento, até maio, junho. Já tem agendamento. E daí eu te pergunto, pelo que a sociedade sabe e pelo que um profissional sabe, qualquer profissional da área sabe que um dependente químico
ele vai procurar ajuda hoje contigo ou comigo, com qualquer um profissional, ele já tem que ser já encaminhado na hora. Não vai querer marcar para o mês de junho um atendimento, né? Aí, até lá ele já vai consumir muita droga, né? Exatamente. E não vai voltar para uma consulta 2 meses adiante, Por causa que a família em si, ela conseguiu conquistar ele, que ele fosse buscar uma ajuda, um tratamento. Agora ele chega lá e vai para um agendamento para julho. Até interessante aqui, ó, nós vamos mostrar os dados que foram tirados numa pesquisa hoje à tarde no portal, que você que está em casa pode consultar também, que é o www.cmn.org.br. Lá tem a listagem de todos os estados e na cidade de Novo Hamburgo os dados são os seguintes, ó. Mobilização e orientação da população, sim, Novo Hamburgo tem, realizado pelo COMEM e outras entidades, né, que acabam tratando deste assunto. Sim. Prevenção do uso de drogas, sim, Novo Hamburgo tem programas. Agora, tratamento aos dependentes, não. Reinserção social de usuários, não. Capacitação dos profissionais da rede de saúde e educadores, aqui diz sim, mas se existe só um CAPS, nota-se uma deficiência, né? Não, ele não está evoluído. Daí, ampliação da rede assistencial, que aí entra casas de passagens, comunidades terapêuticas, instalação de CAPS, não há políticas nesse sentido dentro da cidade, né? Não há. Diagnóstico sobre o consumo de crack no município, não. Combate ao tráfico, não. Estudos e pesquisas sobre isso, não. Mostra que Novo Hamburgo está bem atrasado, então, nessa questão de combate às drogas, de combate ao crack. E não, Rodrigo, porque o COMEM não trabalha. Faz 12 anos que existe COMEM em Novo Hamburgo e 11 anos que nós, quanto conselho, pessoas ali, ó, as comunidades terapêuticas. Por exemplo, eu vou te citar. As comunidades terapêuticas que estão ligadas ao conselho são 5. Né? 5 que existem na nossa cidade. 5 que existem na nossa cidade, mas que não ganha um centavo não existe um destino de verbas públicas. Não tem verbas públicas, nada. Eles trabalham à base de angariação de muitas fundos, vezes da comunidade e da própria iniciativa privada. Da própria iniciativa privada que ajuda, mas o órgão público não ajuda com um centavo. Então, não que o conselho não diga assim, ó, batemos na porta do órgão público, dissemos para o vereador, dissemos para os deputados o que precisa fazer. Porque não adianta nós ir lá, não, Novo Hamburgo está tudo bem, né? Como a gente vê em algumas propagandas e algumas rádios. Novo Hamburgo é excelente, ótimo, uma cidade, um pessoal ótimo para a gente viver. Mas o jeito que está, Rodrigo, olha, dá tristeza. Tem que haver uma mobilização com vereadores da cidade, os deputados estaduais, deputados federais. A nossa região acabou fazendo um bom número que pode contribuir com as prefeituras, porque a gente sabe, hoje quem anda nas ruas da cidade, principalmente à noite, vê que as praças já estão sendo tomadas. Uma coisa que nós vimos somente em Porto Alegre, hoje nós estamos vendo em Novo Hamburgo. Há muito tempo a gente já vem em Novo Hamburgo. Isso nós já vimos conversado com o vereador Leonardo Rolf, quando ele esteve, né? Sim. Porque é um problema que toda a sociedade tem que assumir. Sim. É um problema de saúde pública. Né? Nós vemos um caso de São Paulo, né? Onde já é uma situação fora de controle. Fora de São Paulo, Rio de Janeiro. Porto Alegre já está quase fora de controle também, Rodrigo. Se a gente for olhar bem a olhos, botar os olhos e não tampar, sabe? Não olhar só de cantinho, Porto Alegre também já está há muito tempo. E Novo Hamburgo também já está, Rodrigo. Porque, por exemplo, eu te pergunto, Novo Hamburgo, qual é a casa de passagem que se tem? O único abrigo que nós tínhamos em Novo Hamburgo, único, setembro do ano passado foi fechado. O órgão público não teve a sensibilidade de chamar o conselho, estava em desordem, não estava, como diz na lei, como foi feita a lei, o teto trouxe um presente. Mas fechar não adianta também. Ou se fechar, fecha temporariamente e resolve o problema, né? E o que mais entristeceu nós, quanto conselho, o COMEM entristeceu, porque tinha um único atendimento que nós tínhamos gratuito, né? Que era o único que a gente tinha na cidade de Novo Hamburgo. Aí a vigilância sanitária, comandada pelo órgão público, e tu sabe disso, foi lá simplesmente fechou. Não comunicou o conselho, não comunicou ninguém, nem a própria direção da Nova Vida. Eu estou trazendo isso à tona agora, Rodrigo, porque a sociedade, gente, povo de Novo Hamburgo, vamos se mobilizar, não vamos cruzar os braços, porque o conselho não está cruzado os braços. Ontem de noite ainda eu estive em convite lá com o Alanon, todas essas ONGs,
que faz esse trabalho bonito, Rodrigo. É lindo de ver o testemunho das pessoas, de um senhor lá de Parubel e 2 de Novo Hamburgo que deram testemunho, que a gente não pode falar o nome, isso é antiético, né? A gente não pode fazer isso, mas falar do testemunho que ele disse, eu estava abaixo do fundo do poço, abaixo. E teve 4 internações na fazenda terapêutica. E daí eu te pergunto, a fazenda terapêutica, se não existisse essa fazenda terapêutica, onde é que essas pessoas iam se recuperar? Né? Como é que o conselho não vai ser a favor da fazenda terapêutica? Né? Se é elas mesmas sim que recuperam, são elas sim que fazem um trabalho digno para nós como sociedade. Não é que o Comem não vai ser a favor. E isso eu falei para o senhor prefeito de Novo Hamburgo. Nós fizemos uma reunião, prefeito, nós temos, o senhor tem que se acordar, às 40, Rodrigo, nós temos, faz mais de 8 anos que nós temos 40 propostas de políticas públicas que o Comem envia para a prefeitura. Faz 8 anos que a gente envia essas 40, e, inclusive todas elas na questão social, prevenção, nenhuma saiu do papel até o dia de hoje. Né? Nenhuma. Então, eu hoje vejo esse portal, vejo em bons olhos, Rodrigo, vejo que tudo que vem para somar, a gente tem que agradecer. Mas por que não fortalecer essas que já existem, essas que estão trabalhando? Vamos olhar com bons olhos. Vamos ver. Olha, eu vou te dar um dado. Cada fazenda terapêutica, Rodrigo, tem na base, nós temos uma só feminina em Novo Hamburgo, que fica aqui na Roselândia, que é o Gedeões, as outras é só uma menor e as outras são de maiores, mas cada uma tem assim em torno de 60, 50, hoje nós temos uma única feminina em Novo Hamburgo, abriga ali 45 mulheres e são tudo pessoas necessitadas que não tem R$500, não tem R$100 para ajudar a comunidade, mas a comunidade não fecha as portas. Sim. Né? Então eu acho assim, ó, Rodrigo, a gente tem que valorizar aquela que já existe e buscar mais e fazer políticas de prevenção. O Comem trabalha na prevenção nas escolas, a gente busca bastante, o secretário da Educação explica, gente, vamos trabalhar nossas crianças. Nas escolas, eles têm que saber a drogadição, como é que fica esses... Tem que ser um trabalho muito intensivo, né? Tem que ser intensivo, senão não adianta nós chamar assim uma coisa assim, provisório. O provisório está aí nos 98% dos municípios, né? É verdade. Está aí. Bom, Esse a gente agradece a tua presença, nosso tempo do telejornal já está estourando, né? Sim. Mas fica o nosso compromisso aqui, junto ao Comem, de buscar informações junto à prefeitura, junto aos órgãos públicos aqui de Novo Hamburgo, para se resolver esse problema e que se criem realmente políticas, né? Porque os dados do portal já demonstram, né? Novo Hamburgo não tem políticas de combate às drogas e isso precisa ser revisto. Precisa ser revisto. Eu quero deixar contigo a legislação que foi aprovada em 2010, né? Aqui tem todo do capítulo da lei, onde que diz a apreensão da drogadição e coisa, e como tem que fortalecer as comunidades terapêuticas. Tá aqui, eu vou te deixar um presente para então, vocês. Agradeço então, Nelly, pela tua presença, obrigado. Então essa foi a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes aqui de Novo Hamburgo, a Nelly Silva dos Santos, que conversou conosco ao vivo aqui no TV Fevar Notícias.